Pessoal, boa noite. Vamos começar a reunião. Boa noite a todos. Espero que todos tenham tido bem juntos, que é uma vez por mês que a gente se encontra aqui. Eu vou começar a reunião lendo as pautas de hoje, tá? As pautas comunicado de vazamento de dados do munícipe, comunicado sobre mudança no regime interno do CPM e explicação sobre o novo método de demandas. Para iniciar a reunião, a gente vai iniciar a reunião com o primeiro comunicado, que é o vazamento de dados do munícipe. E eu gostaria de ouvir você, Fernanda. Bom, boa noite. Alguns já sabem, porém nem todos sabem, né? Em junho eu fiz uma demanda solicitando um semáforo ali na cidade de Bagdá com a Genaro de Carvalho. Quando foi no mês passado, eu recebi uma mensagem do gabinete do deputado Fábio Faria de Sá. Nessa mensagem, questionando sobre a demanda que eu tinha feito. Aí eu questionei a pessoa, falei assim, mas como você conseguiu o meu número? No Conselho Participativo do deputado Fábio Faria de Sá. Aí eu falei, o Conselho é do deputado? A pessoa disse, sim, o Conselho é do deputado. A partir daí eu falei, tá, mas eu preciso passar mais dados para que a minha demanda seja aceita? Sim, precisa. A partir daí, mandei no grupo perguntando quem tinha passado os meus dados de uma demanda que eu fiz aqui neste conselho para o gabinete do deputado. Quando eu mandei, e aí eu também solicitei uma reunião extraordinária para falar sobre esse assunto, porque é um assunto grave, né? Existe a Lei Geral de Proteção de Dados e ninguém soube responder quem era. Inclusive, queriam que eu falasse um nome, acusasse uma pessoa, mas como eu vou acusar uma pessoa que eu não sei quem foi? A única coisa que a gente sabe é que alguém do lado do deputado Fábio Faria de Sá. E aí, a partir daí, o Dilei, que ainda não está aqui, não sei se vem, ele também questionou. E aí, quando eu questionei a subprefeitura, também me falaram que isso já tinha acontecido antes. Porém, a pessoa não quis se indispor, não quis contar o que tinha acontecido. E o Dilei também, no grupo onde tem os conselheiros e os suplentes, falou que começou a questionar também, de forma educada, onde a coordenadora Sibeli começou a mandar vários áudios chamando ele de homem velho, ignorante, estúpido, sendo agressiva, ofensas. E a gente sabe que a própria cartilha do Conselho Participativo diz que um dos motivos para perda de mandato é ofensas morais e físicas. E uma das coisas também que ela falou foi que as pessoas do Conselho são pessoas mais velhas e sem maturidade. Então, também foi uma coisa que ela está falando para todos. Quando eu vi isso, eu me assustei e falei, bom, eu não vou ficar debatendo, vou ficar na minha. Aí, ela ainda foi no meu particular e continuou me mandando os áudios falando que eu tinha que falar quem foi. Só que eu não vou falar uma pessoa assim que eu não sei
quem foi, né? A única coisa que eu sei é que era alguém do Fábio. E aí, não contente, ela me mandou por último uma mensagem falando que eu não poderia falar mais sobre isso, que o assunto estava encerrado, pronto e acabou. Então eu peço duas coisas que eu quero, né, que eu quero solicitar hoje aqui nessa reunião. É que seja feita uma comissão de ética, assim como tem no Conselho Participativo da Capela do Socorro, e também que peço que ela perca o mandato por ofensas morais. Obrigada. Agora eu vou deixar aberto, né, para os conselheiros, para saber qual é a opinião deles referente ao vazamento dos números do seu telefone, né, Fernanda? Miguel? Boa noite a todos. Olha, eu falando algo do popular, né? A questão de partidária, não preciso nem esconder como conselheiro. Eu que fui eleito pelo povo, não pelo deputado da Introdução. Quem foi nas ruas eleger foi as pessoas do meu bairro, né? Porém, concordo com você, se houve um vazamento, o telefone, né? Eu não sei porque as demandas não passam, sou conselheiro, mas as demandas não passam por mim. Acabou a reunião, eu não sei, fica na mão das pessoas responsáveis do conselho. Então eu não posso falar muito, né? Você está certo, está questionando um direito seu. Porém, eu, como conselheiro, só tenho que apoiar o conselho e apoiar você. Deve ser feito para mim, né? Mas eu não posso também falar e ajudar porque eu não sei. É uma demanda. Eu posso dizer, pô, eu, Gerebeck, conselheiro, que eu não tenho como saber, eu não sei, eu não tinha ciência disso. Para mim foi novidade quando você expôs lá no grupo, né? Eu fiquei tão surpreso, eu acho que a maioria das pessoas que estão no grupo lá. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto. Eu vi sobre a relação da. Eu não sei se o nome é uma filha da vizinha. Eu penso assim, meu jeito conselheiro, do conselho, sou conselheiro participativo e é o terceiro mandato. Esse conselho ele não pode ser partidário. Esse conselho tem que ter a ética de eu trabalho aqui no conselho para defender o munícipe e o bairro. Como foi feito a defesa da construção do Parque Gerário, foi uma proposta minha que eu coloquei em mesa, foi aprovado, é da comunidade. Então, esse é o dever do conselho, independente de quem estava no mandato, independente de quem era político. E assim, eu acho que a gente tem que ser, jamais passar a informação do conselho para político. Política é político, o conselho é conselho. A gente tem que pensar nisso e nós temos que discutir isso aí para melhorar esse conselho. Eu acho que discussão faz parte da política de discussão, quando existe o respeito, faz parte da discussão. Independente, somos todos amigos, a maioria tudo é conhecido, mas chega um momento que a gente também tem que defender o direito do conselho. Não é porque é meu amigo, eu vou defender o direito daquela pessoa. Como foi falado que esse conselho passado foi o conselho apoiando o candidato Sidney Cruz, que fez o não. A pessoa que falou, eu sei quem falou, mas ele está enganado. O meu dever, eu não sou PT, eu não sou PSDB, eu sou ninguém. Eu sou a comunidade. Defendo os moradores da comunidade. E vou defender sempre. Se for, independente de quem esteja aqui no poder, se for para me aprovar, vamos aprovar. Se é para a comunidade, vamos aprovar. Pode xingar, pode gritar, pode pular. Comigo não tem essa. Eu vou defender o direito do povo. Então, esse é o meu dever aqui como conselheiro. E a gente vai seguir esse ritmo aqui como conselheiro. São duas coisas distintas.
que, assim, eu nem conversei com a pessoa, mas eu já soube antes de acontecer com você, me falaram, eu achei estranho, porque foi pro gabinete do Fábio. Mas assim, eu não tive quem questionar. É que nem você falou, não dá para dar os nomes. Foi na gestão anterior da Luciana. Só que, assim, eles não pegam as demandas. As demandas, quem pega as demandas é eu e a Renata. Então, assim, então não tem lógica de ir parar no gabinete do Fábio. Porque o Gerenberg e a Luciana têm vínculo. Só que eles mesmos não têm. E isso, o que eu soube, foi antes da gestão da Cibele. Aí aconteceu na gestão da Cibele. O que você está pedindo é duas coisas, sobre o vazamento e sobre a conduta da Cibele. Então, são duas coisas distintas. Boa noite a todos. A questão aí do regulamento do Conselho, né, pela Cibele, quanto à questão do vazamento de dados, tem que ser uma ação decidida por esse Conselho para ver qual vai ser o procedimento a ser tomado. De fato, comprovado esse vazamento de dados, fere a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso aí não deveria sair do âmbito do Conselho. A única coisa que tem que ser vista é se os dados que foram disponibilizados aí para o gabinete do deputado não foram publicados na ata, alguma coisa nesse sentido, né? Se não foi publicado na ata, sim, houve um vazamento de dados. Agora, se foi publicado, aí se torna público porque foi publicado no Diário Oficial. Só quem tem acesso ao meu telefone é quem está no grupo, né? Exatamente. Então, o Conselho, na minha opinião, é uma mera opinião, o senhor prefeito não tem nenhuma ingerência ou ingerência sobre o Conselho Participativo, tá? É que se deve apurar se houve mudança ou alguma atividade. Tá? É isso. Com relação ao assunto, essas são as minhas considerações. Então fica assim, né, Fernanda? Não tem uma pessoa a quem a gente vai justificar um vazamento do número do seu telefone. Porque a Renata não tem vínculo com o deputado, eu também não tenho, a Andréia também não tem, né? Então, assim, o seu número está no grupo, tanto nosso, né, particular do Conselho, quanto dos munícipes. Então, o que eu quis te expor é isso, né? A gente não tem como saber quem foi que vazou o número do seu telefone. É impossível saber, né? E o seu pedido da demanda, ele foi publicado, né? Então ele é público. Mas o número do seu telefone é particular seu, onde ele está dentro de um grupo onde tem um monte de pessoas. E aí fica difícil a gente fazer uma votação aqui sobre o vazamento do número do seu telefone, porque teria que envolver todos que estão aqui e todos que estão no grupo, né? E aí, como que a gente resolve essa situação? Foi o que eu conversei com a Casa Civil. Eu fui até lá, eu expliquei a sua situação, tá? Toda direitinho. Ela falou assim, mas não tem como. Vai acusar quem? Né? E-mail, seu telefone está exposto dentro do grupo, muitas pessoas. A gente sabe que a maldade da mente da pessoa também existe, né? Isso daí é fato. E fica complicado, porque a gente não pode acusar uma pessoa aqui. Eu não tenho uma pessoa para acusar. Foi como eu falei para você, eu confio nas meninas, né? Referente a elas terem vazado o seu número, eu não acredito que elas tenham feito isso, nem a Andréia e nem a Renata. Mas, enfim, então, o que a gente pode fazer nessa situação? Você tem alguma opinião do que a gente possa estar fazendo nessa situação, o seu telefone ser vazado? Eu acho o seguinte, realmente, não tem como eu falar quem foi, não tenho
sábado e feriadizar. Agora, quem eu não posso dizer? O que a gente pode fazer é daqui para frente para que isso não ocorra. Então, eu acho que a gente pode fazer uma comissão de ética para ter justamente nos próximos casos, igual eu vi que na própria Capela do Socorro tem, então eu acho que a gente deve fazer, inclusive na comissão de lá tem suplente também. Uma coisa que eu estou reclamando aqui é que o suplente é tratado como ninguém. A gente não foi eleito porque tinha uma determinada quantidade de pessoas, mas a gente também é conselheiro, só que suplente. Então a gente tem voz, a gente tem direito a colocar pautas, e eu acho que isso não ocorre no conselho, lá no grupo mesmo. Se a gente coloca alguma coisa, às vezes é apagado. E às vezes tem gente que coloca coisas que não tem nada a ver com o conselho e não é apagado. E eu acho que a gente tem que ver como vai ser feito daqui para frente. Então, uma comissão de ética é algo que deve ter, sim. E eu acho que os suplentes devem ter mais voz ativa. A gente não tem direito ao voto, mas a gente tem direito a falar, a gente tem direito a colocar pautas. E ver como a gente vai fazer daqui para frente para que esses dados não sejam vazados. Aí é a mesa que tem que ver, aí vocês que foram eleitos para isso, e ver como vai ser feito. O que a gente pode estar fazendo é desfazer o grupo, né? Porque aí, desfazendo o grupo, ninguém vai ter acesso ao seu número. Então a gente desfaz o grupo dos suplentes, né? E fica só o grupo. O problema não é o número ser vazado. O problema foi a mudança do número ser vazada. E a pessoa entrar em contato comigo, a pessoa falar que é do gabinete do Fábio. Sim, Fernanda, mas assim, deixa eu te... Vamos voltar. Vamos voltar. Peraí, vamos voltar então. O conselho é o órgão, a gente tem que debater, a gente tem que entender. Sim, Fernanda, mas ó... Tirar do grupo e tirar os suplentes não vai resolver. Quando a demanda foi publicada, ela foi publicada em que data, Renato? E aí ela vai falar a data que ligaram para ela. Fernanda, só posso falar para você que eu estou gravando, vou colocar em ato que você está acusando que saiu do escritório do Fábio. Você não tem como provar isso. Qualquer pessoa pode falar isso. E eu acredito que você também tem, acho que participou do grupo do Atuantes do Jabaquara, né? Ah, então não é só 2 grupos que você participa, tem muitos grupos. Eu só estou falando que eu estou gravando e vou colocar isso em ata. E você vai ter que provar que foi alguém de lá. Não tenho como provar. Eu também pode falar. A palavra está aberta para o público ou não? Gente, eu vou deixar aberto para vocês, munícipes, falarem também, tá? Requerente, porque é uma pauta, eu acho que todo mundo tem direito de falar. Dona Tereza, você quer falar? Eu vou falar. Eu não preciso de microfone, eu falo lá. Eu acho que é um desrespeito a maneira como você tratou nosso Dinei, e todo mundo no Jabaquara conhece o Dinei, as palavras que você falou com o Dinei, ele pode dirigir palavras a mim, eu não posso a ele. Então, já é legal. acontece o seguinte, você está no cargo, olha, você não deixa ninguém falar, você acha que você é superior a todo mundo. Você tem que aprender a ouvir, menina, tem que aprender a ouvir. Sabe o que é ouvir? Você disse que ia trazer sua tropa aqui. Também. Você falou isso, eu vi. Eu nem respondi nada, porque eu fiquei indignada a maneira como você falou. Quem tem Próxima tropa? eleição. Quem tem tropa? Quem tem tropa? Ou é policial ou é bandido. Você ficou junto a ser policial. Você tem que respeitar primeiro. Para que respeitar o povo? Porque quem não se respeita, não respeita ninguém. E a partir do momento que a gente é respeitado, a gente respeita todos que estão aqui, que estão ouvindo e que
todo mundo já sabe que eu estou aqui há muito tempo. Eu estou aqui há muito tempo e eu não me sinto motivada por eu ter 77 anos. Cada dia que passa, eu me sinto mais motivada a lutar pela minha comunidade, pelo Jabaquara. Tá? Pelo Jabaquara. Eu não cheguei aqui agora hoje e vamos correr a luta. É isso. Você para adquirir seu respeito das pessoas que estão aqui, você tem que se respeitar antes de tudo. Você tem que ter ética profissional. Tá? Era isso que eu queria falar. Dona Terezinha, respondendo você, aqui a gente é sempre, as pessoas faltam com respeito com a gente também, né? Eu acho que todo mundo que está aqui também vê isso, né? Através da nossa fala, grita com a gente, entende? Então, assim, eu acho que é recíproco, né? O Dirney, quando ele vai até o grupo, ele vai para atacar pedra. Nós não estamos aqui para atacar pedra de vocês, nós estamos aqui para levar a demanda de vocês onde elas têm que chegar. Entende? Mas a impressão que dá é que a gente não é bem-vindo. É essa a impressão que dá. Por quê? A gente vai falar de alguma coisa, a gente é criticado. Nada tá bom. Certo? Nada tá bom. Em relação ao que aconteceu com a Fernanda, é lógico, ninguém está contente com isso. Porque do mesmo jeito que vazou dela hoje, vaza o meu, amanhã vaza de todo mundo. Entende? E isso pode acontecer qualquer um aqui e ninguém está feliz com isso. Ninguém está contente com o que aconteceu. Só que a única coisa que a gente não tem é uma pessoa para contar. Só isso. Só que o que acontece? Você acha que é legal vazar? Do mesmo jeito que vazou o telefone da Fernanda, pode vazar outras coisas. Isso não é legal, porque aqui só tem pessoas maduras. Aqui não tem nenhuma criança. Entende? Para pegar os dados da menina e vazar e fazer uma ligação para ela. Poxa, imagina eu recebendo na minha casa uma ligação falando que é do escritório do deputado de lá que seja. Eu ia falar, oi? Eu também não ia ficar contente. Eu ia também fazer a mesma coisa. A única coisa que eu falei para a Fernanda, eu não tenho ninguém para contar. Você tem alguém? Não, não tem. Entende? Então todos nós aqui ficamos, né, na berlinda. Por quê? Porque todos aqui estão no grupo onde o número do telefone da Fernanda se encontra. É só isso. Entende? Mas que ninguém está feliz com isso, ninguém está. Porque e se tivesse os dados dela lá, como RG, CPF, a pessoa teria vazado do mesmo jeito, e o que eu ia fazer com a documentação da Fernanda? Então isso é preocupante. É preocupante para todos nós. Sim. Só que no momento não temos ninguém para a gente apontar e falar. E não pode voltar a acontecer. É algo que não pode voltar a acontecer. Entende? Porque eu acho que aqui a gente é uma equipe, a gente trabalha em equipe e as coisas estão acontecendo fora do controle. Porque ninguém estava ciente, eu não estava ciente disso também que aconteceu. Isso aconteceu lá no mandato da Luciana. Veio estourar agora. Aconteceu e não fizeram que nem você, não reclamaram, não denunciaram, Outra não coisa. fizeram nada. E nem querem se manifestar. Eu acho isso errado, entende? Porque se aconteceu com 2 ou 3 pessoas, fortifica mais ainda, de que está vazando realmente. Mas as pessoas, na hora de falar o que é para falar, que é interessante, que é importante, elas não falam. Era para estar falando aqui, ó, o meu também vazou, ó, o meu também, cadê? Então, isso daí é que deixa a gente super triste, porque as pessoas não falam o que tem que ser falado no momento certo. Olá, mas o soldado apoia a Fernanda, eles não estão apoiando sua filha, entende, nesse momento? Porque se abre a boca e fala, não, aconteceu comigo também, ela tem um apoio, porque não foi só dela. Só que na hora de falar, a pessoa foge. Então fica, para você ver como é complicado, ninguém está com ninguém, cada um está por si. Porque para ela seria uma força agora. Virar as pessoas que também receberam essa ligação e falar e apoiar a Fernanda. Entendeu? Só que no momento, só quem se manifestou foi ela. Porque se ela não se manifesta, ninguém ia ficar sabendo.
ia continuar acontecendo, concorda? É isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa diferente? Vem cá, mais. Eu quero. A gente é um vazamento de dados. Gente, vamos seguir essa demanda do vazamento, tá? Mauro Silva, sou jornalista e presidente do Grêmio Sul-Sudeste, que é uma associação de defesa do consumidor e promoção de cidadania. Essa pauta aí acontece com a gente todo dia, principalmente na questão de ligação de telemarketing, que a gente resolve com defesa do consumidor. Aqui nós estamos misturando coisas aqui. Por exemplo, o deputado tem prerrogativa. Não adianta quem achou ruim do deputado que reclamar do deputado. A não ser que troque só uma ficha vazar. Se o telefone é público, e é público, porque eu vi lá nos grupos abertos, então você acusar uma pessoa vai ficar difícil. Se tiver uma prova da ficha aberta, eu poderia ligar a sua demanda, como tem seu telefone, se eu fosse tentar resolver, eu poderia resolver com você. Se você achasse ruim, você teria que responsabilizar a mim. Primeiro, não ficar acusando as pessoas. Não estou dizendo que você está culpado disso daqui, não. Eu sei como é que é ligar. Tanto que meu telefone raramente é um telefone que eu não conheço. Segundo ponto é o seguinte, a forma como foi tratado. Do jeito que eu ouvi aqui, foi muito grave, porque uma questão é você fazer uma reclamação, o cidadão mesmo impertinente. Ele não pode ser maltratado. E se tem provas de que xingou, ofendeu alguma coisa, isso aí também se resolve, tanto na esfera criminal, civil, e aqui o Conselho tem portaria desde 2020, dizendo que para abrir esse sindicância, abrir o procedimento para avaliar. Eu acho que essa questão do vazamento é meio complicado, mas a questão das ofensas é grave. E por último, eu acho o seguinte, a gente está perdendo muito tempo discutindo isso, porque acho que os conselheiros podem ser o seguinte: fez a denúncia, registra a denúncia, abre o procedimento e resolve. Porque nós viemos aqui para discutir outras pautas e não necessariamente a questão administrativa do Conselho Legislativo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, mesa. Eu quero fazer uma defesa aqui, que assim, desculpa, meu nome é Robinho, tá bom? Boa noite a todos. Eu acho que assim, a Fernanda não acusou ninguém. Ela veio manifestar uma queixa aos conselheiros. Não ao momento que eu estou gravando que você está acusando. Ela veio abrir uma queixa para que os conselheiros possam tomar providência sobre a situação. Como ela mesmo falou, ela não tem prova. E ela não acusou o deputado. Sim, que ela recebeu uma ligação do gabinete do deputado. Então não é uma acusação, ela só veio pedir que os conselheiros tomem providência da situação. Só isso. Como o amigo falou, para eu estou perdendo tempo, eu acho que a mesa tem que acolher essa denúncia e verificar se isso aconteceu e ter um respaldo a ela. Acho que isso que cabe a melhor no respeito a todos, tá bom? Obrigado aqui, uma boa noite ao próximo aqui. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é João Batista Mariano. Eu também sou da seguinte maneira. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, que eu fui falar, eu fui questionado pela portaria, né? Mas não é só a portaria que rege esse conselho. O que rege também esse conselho é o regimento. E eu, depois que eu fui questionado, eu tenho acompanhado. Esse é o único conselho que desde 2014 não refez o regimento. Então quer dizer, que sirva de lição para vocês pensarem em refazer o regimento, porque desde 2014 não está feito. De 5 em 5 anos, o pessoal joga fora toda a documentação velha e começa outra. Isso é hábito já. Isso já aconteceu com a gente também lá atrás, quando a Joyce entrou aqui, que era governo local, desapareceu tudo. A Andréa sabe do que eu estou falando, a dona Terezinha sabe, porque nós tínhamos aqui dentro da prefeitura
o núcleo de direitos humanos, era para a gente mostrar para todo mundo como é que era feito. E nós fizemos o curso, eu, a Andréia, a dona Terezinha, e não podia sair daqui de dentro, mas pegaram todo o nosso material e jogaram fora. Ah, mas sumiu em 2016. Não, na então, gestão da Fátima. Na gestão da Fátima em 2017. Né? Então, é só para vocês verem e pensar. Eu estou trazendo um pensamento para vocês. Procura o regimento de 2014, em cima deles vocês constroem um novo, com ética. Se vocês querem que filma, se vocês não querem que filma, porque se vazar filmagem também é crime. Me filmar eu e pôr eu no YouTube sem eu permitir, eu processo. Eu processo. Então é assim. Mas você é no regimento de 2020? A gente está na pauta. Na pauta, a gente vai fazer. Hoje está na pauta. Hoje a gente está nessa Isso pauta. que você falou. Posso? Boa noite a todos. Eu sou alheio, né? Na verdade, é a primeira vez que eu vim para conhecer como funciona o Conselho Participativo, que eu considero a máxima importância. E aí me cai justamente no dia que eu tenho uma falta bomba dessa, né? Para a gente analisar, não é verdade? Bom, eu acredito o seguinte, que quando conselheiros, né, as pessoas que são votadas pelo povo, pelos seus entornos, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, eles precisam harmonizar e ter a tranquilidade para conduzir os trabalhos do Conselho de uma forma que vá diretamente ao interesse da população, não mais que isso, independentemente da questão político-partidária. Cada um tem o direito de ser cristão, de ser budista, de ser umbandista, assim como cada um tem o direito também de pertencer a um partido político e defender uma ideologia. Mas o Conselho está acima disso tudo, a meu ver. Eu não conheço o regimento interno do Conselho, mas é preciso, aliás, eu queria até agradecer a coragem da Fernanda, né? E agradecer a coragem da Fernanda de poder expor os sentimentos dela. Acho bastante válido isso. E como diz todo mundo, eu acredito que a gente tem um mundo de demandas. Só eu apresentei duas desde o Conselho, né, Bonita? Tudo bem, Bonita? Boa noite a todos, está vivo? E hoje eu não vou escrever essa demanda, porque eu soube que há uma verba específica para os trabalhos de manutenção, né, da região, e eu soube que as minhas demandas estavam na lista de serviços a serem prestados, certo? E eu, para encerrar, eu queria dizer aos senhores conselheiros que eu espero muito de vocês, viu? Porque eu peguei 2h30 de sol e vim votar. Então, eu tenho alguma expectativa muito grande da lisura, né? Da lisura, da correção do trabalho desse conselho. Fica com um pedido meu pessoal, tá? Uma vez que, do ponto de vista administrativo, eu sempre fui muito bem recebido aqui, sempre fui ouvido com atenção, não é? Com disciplina e com cidadão. Até eu não entendi por que eu fiquei 25 anos exemplo de IPTU e de repente voltaram a cobrar meu IPTU. Aí eu preciso que me expliquem isso. Mas fora isso, não tenho nenhuma queixa. Volto a repetir, meu nome é Jaime Pereira da Silva. Eu gostaria de só deixar solicitado, né, que o Conselho se debruçasse pelas questões, enfim, as demandas, né, que advêm dos munícipes, né, que ela não advém do conselheiro, que se dedicassem a isso e que essas questões éticas, né, de dentro do Conselho fossem realmente corrigidas para que o Conselho possa seguir seu curso e fazer o trabalho
que ele foi constituído. Muito obrigado. Mais alguém vai falar? Bom, Fernanda, o conselho vai se reunir, né? E, assim, a gente não tem muito o que falar, né? Porque já viu que não tem uma pessoa, né? Mas que fique, né? Que isso fique marcado no conselho, vai para a ata de que aconteceu esse vazamento do telefone da Fernanda, né? Que isso não pode acontecer, né? Nós vamos ficar atentos, né? De olho, porque quem fez isso foi de uma maldade muito grande, de um mau gosto, sabe? Eu acho que a gente está aqui para poder trabalhar com a população, porque eles nos elegeram para isso, não para que a gente tenha que trazer até o conselho algo tão desagradável quanto o vazamento do dado da Fernanda, né? Então, assim, eu acho que a proposta é seguir em frente com todas as demandas para que todas sejam aceitas e não esse tipo, né, de pauta, porque é muito triste isso no conselho, porque isso fica marcado, gente. Isso vai ficar marcado no conselho, né? O vazamento da Fernanda, porque ela teve coragem de falar, né? E eu encorajo vocês, se acontecer, tem que falar mesmo. Até eu mesma, eu erro também, não sou perfeita não. Erro, né? E eu também tenho que ser cobrada, como todos, entende? Então, assim, a Fernanda não está errada também de falar o que ela falou para mim, né? Porque eu também tenho que me posicionar da forma correta muitas vezes. Então, a gente vai aprendendo. A Dona Terezinha, que é mais velha, está dando conselho, né, Dona Terezinha? E é isso. Mas eu estou aberta a críticas, viu, pessoal? Se vocês quiserem me criticar, pode criticar, porque sem crítica a gente não cresce, né? O elogio, ninguém cresce com elogio. A gente cresce com a crítica. Porque a crítica faz a gente olhar e aprender, né? O elogio não. O elogio cresce o ego, né? Mas a crítica, ela é construtiva. Obrigado, Fernanda. Você também, Dona Terezinha. Muito obrigado, porque assim, às vezes a gente não percebe também as coisas que a gente faz. Eu mesmo eu surto às vezes, sabe? Gente, é normal, eu acho. Mas isso faz com que eu perceba também. Eu também sou errada, né? Errar faz parte do processo. Mas é isso, gente. A gente vai dar continuação. Eu quero falar que isso nunca aconteceu no Conselho Participativo e nem numa gestão. Isso nunca aconteceu, foi a primeira vez. Já aconteceu de ir para o gabinete do Fábio e eles lá ligar, mas a pessoa não se manifestou que nem você. Então aí fica difícil, sabe? Mas da mesma forma que envolve o nome dele, pode envolver qualquer outro, porque você tem um vereador, eu tenho um, eles têm outro, então pode qualquer um dar isso. Mas foi a primeira vez. Quanto à comissão de ética? O A gente pedido vai de se- comissão e o pedido da acerca da conduta da CBF. A gente Sim, vai a gente se vai se reunir reunir. e a comissão vai ser feita sem a CBF. E ela é a parte, né? Eu não gosto. Então vamos continuar a pauta, né? Agora a gente vai falar, vamos comunicar sobre a mudança no regimento interno do CPM, né? Nós vamos ter uma mudança. Eu gostaria até que o Laranjeiras explicasse essa mudança, né, no regimento interno do CPM, por favor. É o comunicado sobre explicação sobre o novo método de demandas, essa mudança que a gente vai ter no regimento. Bom, a questão do regimento, o próprio conselho tem que se reunir, né? Elencar, buscar, como o próprio Sr. João já deu a informação, existe um atrás, 2014, fiz a pesquisa, e aí a partir daí, depois da discussão, tornaram público. Ou seja, vocês têm que fazer essa discussão internamente, fazer a leitura, convocar a reunião específica só para essa pauta, né, pode ser uma extraordinária ou não, e tornar ele público.
Então tem que ser feito a leitura aqui, item a item, aprovação, parágrafo a parágrafo. Tá? Você quer que eu entre também na questão da direção da entrada das demandas? Sim. Então, já aproveitando, Fernando, a gente recebeu seus e-mails aqui, Bonilha, eu, Casa Civil, e foi até provocativo o que aconteceu contigo, né? Então, a gente, enquanto gabinete, houve até uma brincadeira comigo. Pô, Ricardo, foi você que mandou os dados. Conversei contigo e você pode ter certeza que do gabinete aqui da subprefeitura a gente tem o maior cuidado, até mesmo porque são nossos empregos, né, que estão em jogo. Então, assim, não vaza nada, absolutamente nada. Inclusive, eu faço questão, tá o Mauro aqui, o Mauro sabe, as atas do CADES, às vezes tem 25, 27 atas, não é isso, Mauro? Páginas. Eu faço questão de ler todas para não ter esse tipo de problema. Inclusive, no CPM, Bonilha, nunca houve vazamento de dados através da publicação das atas. Nunca. Então tem que ficar bem claro. E por conta desse direcionamento, vindo até da própria Casa Civil, né, orientação, o que não for de atribuição da subprefeitura, vai ser aberto um processo SEI. Né? Como é que vai ser aberto esse processo SEI? O próprio Conselho recolhe as demandas aqui e manda um e-mail para a praça de atendimento nosso, que vai gerar um número de processos SEI para que as pessoas possam acompanhar essas demandas. Tá? E quem vai tornar isso público? Preservando todos os dados. Os dados no processo SEI são fechados. O próprio Conselho, através da sua secretária e da sua coordenadora, torna esse processo SEI público para aquela pessoa que gerou a demanda. Ou o próprio Conselho. Posso dar um exemplo. Temos uma demanda de uma escola. Não é atribuição do Bonilha cuidar de escola. Entra com a reclamação e aí se gera um processo SEI no qual vai ter lá a devolutiva através daquele processo. Normalmente o processo, o serviço público tem um período para responder ou não, encaminhado. Então vai ser dessa forma. É isso, Ibéria? Então, o próprio CPM já recebeu o endereço, acho que não sei quem faz a administração do e-mail, se está com a nada, mas já respondemos lá com a criação desse e-mail. Então, todo esse processo gerou essa devolutiva, porque o Bonilha criou uma normativa aqui de tramitação de documentação, 2023 e 2024. Então, a gente tem esse padrão. Tem que tratar esse atendimento. Então, não é só o conselho aqui, todos os conselhos, comissões, é dessa forma que funciona. Tá bom? Não sei se deu para esclarecer. Bom, vai haver, né, essa mudança no regime interno, CPM. Nós vamos nos reunir para ver o que vai ser feito, o que vai ser colocado no regime, e depois vamos trazer essa devolutiva para vocês, tá bom? Então essa já era uma pauta já, que a Casa Civil pediu para que a gente atualizasse, né, o regime interno, e será feito. Eu vou ler agora as demandas. Então, vou começar com a devolutiva da Elizabeth de Jesus, que é o reparo na ponte. Colocar muro, pois o gradil de ferro foi derrubado. Foi aberto protocolo. Bom, desde julho houve o ato de vandalismo, roubaram o gradil de ferro, realizaram um muro de proteção. Em junho foi realizada a limpeza na área externa e não realizaram a limpeza necessária dentro do terreno. Reclamação de maio de 2005. Consta em ata CPM de Jabaquara. Falta um gradil de proteção em cima da ponte na lateral com molinhas rigas, desnível de guia, escapamento para bueiro, esboçamento de água na rua Guaçatumba com a Rua das Bolinhas.
bueiro com vala, houve totalmente no caminho do local precisando chamar. Então. Vamos lá. Fernanda, arrumar brinquedo na Praça do Amor, Vila Santa Catarina. Serviço executado após vistoria técnica. Bom? Foi retirado. Tem uma devolutiva do Ayrton, que é asfaltar a rua Capitão Valdir Alves de Siqueira. Serviço está em andamento. Beth, seu. Grade de ferro foi roubada e precisa de um muro imediatamente na Vila do Encontro. Esse serviço não faz parte da competência dessa Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, que atende solicitação para detecção de problemas aparentes que comprovem a estrutura física de pontes, viadutos e passarela, motivo pela qual sua solicitação foi finalizada. Não foi não, vai lá escangalhado lá, desculpa. Depois eu falo a minha fala. Então, tem que ser a CIURB. Tem que ser a CIURB, porque a CIURB que atende a solicitação. Vai ter que fazer uma solicitação na CIURB. Já fiz no 56, já fiz no Conselho, fiz reiterei aqui. Essa vai entrar. Essa vai entrar. Essa é um exemplo que vai virar um processo. Vai virar um processo de SEI. Qual um bolo lá na ponte, tudo bem. Mas aí vira um processo SEI e a gente faz essa devolutiva do protocolo e ela segue o seu pedido, tá bom? Mas vai ser feito sim esse pedido, novamente, pela sua. Dilene. Recapeamento e iluminação na Vila Amélia, Rua Afonso Simão, Vila Clara. A Prefeitura precisa de mais informação para a sua solicitação. Dilene está presente? Sim. Então, a Prefeitura precisa de mais informação, tipo o número do local, de que local a local, um exemplo que eu estou vendo aqui que está faltando, né? Eu acho que é isso que está faltando. Encomenda ou baixa assinada? Aí eu vou te dar mais uma folha de demanda. Os moradores estão aqui, se quiser, eles podem falar. Tá, eu vou te dar mais uma folha de demanda e vocês fazem bem detalhadozinho, porque se não tiver o detalhe, o nome da rua, o número, a altura, fica um pouco difícil. Tá bom? CEP melhor? Ó, parece que já mandou aí, tá? É Viela Abelha. Se fez uma demanda, a gente vai dar um encaminhamento, tá bom? Luciana. Falta de varrição na rua Ruth de Matsuda, limpeza de córrego, retirada de lixo todos os dias, equipe de trabalho sem equipamento, resto de obra. O serviço segue uma programação de trabalho, sendo assim, a frequente do serviço é de quarta e sábado, gente. Essa daqui, a Luciana tá aí? Ah, Lu. O que é quarta e sábado aqui? Então, é dia de quarta e de sábado que eles fazem essa limpeza. Então ele foi quarta, tirou metade. Aí no sábado ele tirou metade. Hoje é terça, né? Ele tirou lá, tirou metade. Amanhã ele tirou metade. Aí quando for no sábado já está tudo lá. Luciana, ó, melhoria de iluminação na rua Alva, altura do número 12, em andamento, tá? Mas isso daí em andamento também, cadê o aluno que ele vai? Esse é um prazo, mas o Bonilha já disse que está esperando. Já foi a cadê virou processo, já foi aprovado, mas aí ele foi dos anos. Só depois que apareceu alguém tirado lá. Seu Quirino está aí?